Vamos iniciar com a palavra de oração. Hoje a turma quase que está imitando as quartas-feiras aqui, né? Que o pastor fica desse lado aqui, todo mundo só senta aqui, do lado direito. É melhor que a gente fica mais próximo, né? Mas ficou um grupinho separado ali. Aqui eles são um grupo isolado dos rebeldes. É nosso lugar para cá. São rebeldes? São rebeldes? Eles não ouviram. Eles estão lá. Intertido você não pegou nenhum, né? Não. Vamos ver se a gente consegue ler todos hoje. Se dá. Vamos orar então, irmãos, para nós iniciarmos nossa aula. Fiquei que acho que você é o primeiro mesmo. Pai querido nosso Deus, obrigado Senhor por esta manhã, por esse dia, Pai, que nós temos a oportunidade mais uma vez de estarmos na Tua casa, Pai. Obrigado por essa escola dominical, obrigado pela vida de cada aluno que está conosco nesta manhã, Pai. Todos que aqui vieram, Deus, vieram com o intuito de ouvir da Tua palavra, aprender de Ti, que o Senhor nos fale nesta manhã o nosso coração. Precisamos ouvir-Te e precisamos entender, ó Pai. Precisamos da atuação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai, para que entendamos, saiamos daqui, ó Pai, edificados. Vem estar conosco, vem estar com todas as classes, todos os professores, alunos, ó Pai, nos abençoe. Esteja com este dia, ó Pai, nos traga logo mais à noite para também cultuarmos a Ti, participarmos da Tua mesa. Esteja com a Tua igreja, esteja com o Teu povo. Te suplicamos tudo, agradecidos o nome, por amor de Cristo Jesus, nosso único Salvador, que morreu na cruz para nos dar a remissão dos nossos pecados. Amém. Nossa lição de hoje é a quinta lição. Jesus, o grande eu sou, um nome, né? Muitas vezes eu fiquei me perguntando, né? Quando eu lia a descrição que Deus deu para Moisés lá na sarça ardente, né? Quando Moisés perguntou para Deus, mas e se eles perguntarem em nome de quem que eu vim, né? E ele deu essa definição tão difícil aí, né? Mas a gente estudando um pouquinho sobre o significado, eu sou, é uma coisa que não tem mesmo muita definição, né? É uma coisa, ela é tão importante, porque Deus não tem definição mesmo, né? Não dá para a gente definir Deus. Existem alguns atributos de Deus que nós conhecemos, que Ele nos deu a conhecer, mas existem outros atributos que nós não conhecemos, né? E não sei se nem na eternidade nós vamos conhecer todos, né? Mas a gente tem que saber que Deus é muito grande, muito acima do nosso entendimento. Ele é ilimitado e nós, como limitados, não podemos entender, né? Mas, e Jesus, o livro de João, como nós temos estudado, né, as lições anteriores, todos têm falado a mesma coisa. O livro do Evangelho de João, é João apresentando Jesus ao povo judeu, né? E então, mais uma vez, ele vem falar agora no capítulo 8, né, que é o título da nossa lição, o 8, do 12 ao 59, vai apresentar o Jesus eu sou. E quem que é eu sou? É Jesus ou é Deus? Jesus é Deus. Isso só vem provar que lá quando Deus falou para Moisés, né, eu sou, era Jesus quem estava falando lá, né, porque foi o anjo de Deus que se apresentou para Moisés lá, né. Então vem mostrar a existência de Jesus desde
a eternidade, né? E coisa que os judeus não aceitavam. Então, no livro de João, acho que é um dos livros que mais apresenta essa discórdia, onde tem os maiores atritos entre o povo judeu e Jesus, né? Em todo momento, quase do livro de João, nós vemos essa briga, né? Jesus tentando passar para eles que ele era o Filho de Deus, mas aquele povo não o entendiam. Mas eles não entendiam porque eles se achavam o máximo, né? Eles se achavam, como eles vão dizer aqui na lição, nós vamos ver, que eles eram filhos de Abraão. E aí até eles entendiam filhos de Abraão como por herdar, né, a genealogia de Jesus, de Abraão, mas Jesus falava no sentido de um outro sentido, no sentido de adoção, que é Jesus que veio nos dar esta adoção. Porque de criaturas e por genealogias todos nós temos a nossa, mas de adoção nem todos têm. O termo filhos de Deus, né? Não é todos que podem se dizer filhos de Deus. E o objetivo dessa lição, né, é apresentar Jesus com o Pai no Novo Testamento. É uma metáfora que Jesus usa para mostrar que ele e o Pai eram um. E nós sabemos que todos nós herdamos sempre alguma coisa de nossos pais, né? Todos nós, não tem um que, né, não herda pelo menos alguma das características de nossos pais. Se a gente for perguntar para cada um aqui, falar, eu puxei mais a minha mãe, porque minha mãe era muito nervosa e eu sou nervosa também. Eu puxei minha mãe por causa dessa característica, tá? Eu puxei bastante o meu pai. A turma fala muito de mim, que quem conheceu meu pai, acho que pouca gente conheceu meu pai aqui, né? Já faz alguns anos que ele morreu. Só os mais antigos. Mas quem conheceu meu pai fala que, e os irmãos, os parentes principalmente, fala que é a cópia, mas aí é mais na aparência mesmo, né? Na aparência era muito, mas tem muitas semelhanças também em muitas características de puxar, né, mesmo os pais. Isso todos nós temos. E é interessante que até filhos adotivos, né, que a gente vê muitas vezes que pais que adotam crianças e a criança vão se desenvolvendo, vão crescendo e vão tomando quase a forma, né, às vezes na aparência, no jeito, claro, né? Porque é criado por aqueles pais ali, então eles vão formando o caráter da criança, né? E vai se tornando muito parecido mesmo, né? No verdadeiro sentido da palavra, né? Então a lição aqui nos traz essa coisa que nós usamos muito hoje, né? Quando a gente usa isso aqui é mais no sentido pejorativo, né? Tal pai, tal filho, né? Muitas pessoas às vezes falam quando uma criança é muito traquina, e eu já ouvi essa expressão de alguém usar isso, né? Tal pai, tal filho. Quer dizer, o pai tinha essa coisa e o filho também assim. Às vezes, sei lá, né? Para um pai tem algum defeito e o filho puxou o defeito do pai também, né? Tal pai, tal filho. Mas Cristo, ele não tem diferença nenhuma, né? Entre ele e o seu pai. Eles são da mesma essência, da mesma natureza. Não tem nada que distingue em personalidade, em caráter, que um tenha que o outro não tenha. Os dois são iguaizinhos. A única coisa é que o Deus Todo-Poderoso, ele cumpriu a promessa que ele tinha feito lá em João 3... eu estou com João. Em Gênesis 3,15, né? Quando ele fez a promessa que enviaria seu filho. Então, o Deus
Todo-Poderoso, veio ao mundo, assumiu a forma humana para nos resgatar. Isso é muito importante nós entendermos muito bem isso daí. E não sermos como aqueles judeus, aqueles fariseus, né, que estavam lá discutindo com Jesus. Porque essa é uma coisa importantíssima que todo cristão verdadeiro tem que entender. Que Jesus é homem e Jesus é Deus ao mesmo tempo. E nós vamos então tentar entender isto aqui e sairmos daqui mais conscientes disso, né? De que Jesus, ele veio à Terra não como muitas pessoas hoje ainda aceitam, né? Que muitas pessoas acham que Jesus, eles dão muitos nomes para Jesus, né? Muitos nomes, né? Alguns acham que ele foi um guru, outros acham que ele é um grande profeta, mas parou por aí, né? Há vários nomes que é dado para Jesus aí, mas Jesus ele mesmo vai dizer muitas coisas a respeito dele mesmo. Ele vai dar o nome muitas vezes, né? Jesus possui os mesmos traços do Pai Celestial. Desde a eternidade, Jesus e o Pai são um. Diferentemente de nós que temos características dos pais, Jesus e o Pai eram um em essência. Eles sempre foram o que são, sempre sem sombras de variação ou mudança. Em João temos 23 ocasiões em que Jesus se apresenta dessa forma. Ele é o próprio Deus que veio habitar entre os homens na pessoa do Filho para a salvação dos que creem, e assim cumprindo a promessa de Deus de que enviaria um Redentor. Dessa forma, Jesus se descreve como o único que conhece e que conhece o Pai, né? E que supre todas as necessidades do seu povo. Então aqui nós vemos a diferenciação também, né? Daqueles que creem nisso e que são filhos realmente, não são filhos apenas como criação, mas são filhos também adotivos, né? Para a salvação dos que creem, cumprindo assim a promessa de que enviaria um Redentor. Dessa forma, Jesus se descreve como o único que conhece e que sempre supre todas as necessidades do seu povo. Esta lição nos dá a oportunidade para conhecermos melhor o nosso Salvador através dos nomes que ele mesmo usa para se identificar. Eu separei alguns nomes aqui que Jesus usou em alguns textos de João, mas tem muitos na Bíblia toda, né? Mas eu separei apenas 5 aqui e gostaríamos que nós estivéssemos vendo, né? Em João, eu distribuí uns papeizinhos, aí está mais ou menos na ordem, aí, mas se não tiver na ordem, os irmãos, por favor, levem um microfone aí para quem vai ler, né? João capítulo 6, dos versos 22 a 26. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então aí ele está falando do Jesus, mas o assunto aí é o pão da vida, né? O assunto aí é o pão da vida, e é o que aquelas pessoas estavam procurando. Eles tinham
já vivenciado, né, um milagre de Jesus na multiplicações dos pães, né, antes. E aí Jesus operou aquele milagre lá para aquele povo, onde ele alimentou uma multidão, né, ainda sobraram bastante. E aí Jesus, cansado, se retirou para outra banda do mar, e então o povo ficou tudo procurando, né? Jesus foi com os discípulos e aquele povo foi atrás, procurando Jesus, mas por causa do pão, porque eles tinham o desejo de alimentar-se, sua fome, né? E Jesus então vai repreendê-los, dizendo que eles estavam atrás dele pelo pão, né? E o pão que perece, né? O pão que perece. Não era o pão ao qual Jesus se referia, né? Que ele é o pão da vida, né? A ação de Jesus aqui, ele fala, né? Não porque ele visse os sinais, porque Jesus fazia esses sinais para que o povo pudesse ver com os seus próprios olhos e crer. Né? Quem ele era, quem tinha vindo. Mas mesmo assim aquele povo não cria, né? Eles viam os sinais e não criam. Isso é uma coisa para a gente entender também, que nem todos têm olhos para ver, né? Aqui é uma passagem muito clara sobre a escolha de Deus da eternidade, sobre os escolhidos, né? Sobre predestinação, porque não é para todos, é só para aqueles mesmo a quem o Pai dá, né? E um outro texto que eu quero ler é de João 1, voltar lá no capítulo 1, verso 9. Deixa sempre aberto aí no capítulo 8, que é o texto principal de nossa lição, que no final nós vamos tentar estudar versículo por versículo desta passagem de João 8, do 12 ao 59. Mas agora vamos voltar ao capítulo 1, verso 9. A saber a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Peraí. Lê de novo, eu achei que tinha dado na sequência, eu pulei aqui então. A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então aqui Jesus está se definindo como luz. Então é mais um jargão, né, que Jesus colocou a respeito dele mesmo. Eu sou a luz do mundo, né? E há muitas passagens na Bíblia que fala sobre Deus como a luz do mundo, né? Sobre Jesus como a luz do mundo. E aí a gente tem várias mensagens a respeito disso, né? Que vai falar que muitos não querem vir à luz, não querem vir para Jesus, né? Não querem estar próximo de Jesus, porque aí a luz vai o quê? Vai mostrar os seus pecados, né? Aquele que anda em trevas, ele não gosta da luz. As pessoas do mundo que andam nas trevas, que não praticam as obras de Deus, eles não gostam de se achegar para a luz, né? Para ninguém enxergar a imundícia, a podridão, né? E Jesus veio para ser luz desse mundo, para tirar totalmente as trevas, né? A gente sabe que onde a luz chega, as trevas vão embora. As trevas se dissipam, né? Então, Jesus, mais uma vez, ele dá algo muito importante sobre a sua pessoa, né? Sobre ele ser a luz do mundo. Aí mais um, João 11, 25. Está lá com a Silvia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui Jesus se identifica como a ressurreição e a vida. E quando ele falou isso lá para os fariseus, eles não entenderam dessa ressurreição, né? Eles não entenderam isso porque Jesus estava falando da ressurreição do último dia, né? E eles não entenderam, enquanto Jesus não ressurgiu, nem os profetas, nem os discípulos de Jesus entenderam isso daí, tenho entendido claramente isso daí, né? Mas Jesus veio para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E essa ressurreição deu a nós também a oportunidade de crermos na ressurreição, e não só de crermos, mas de sermos também ressuscitados, né?
Porque Jesus foi o primogênito, ele foi o primeiro a ressuscitar. E com isso ele nos deu também a oportunidade, nos deu esse privilégio de sermos ressurretos, né? Outro, João 14, 6. Vamos lá para o capítulo 14 agora, verso 6. Quem que está com esse texto? Zezé. Foi você? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então aqui ele se define como o caminho, a verdade e a vida. Ele fala o caminho, ele fala não é um caminho, né? É o único, é o único. Só tem dois caminhos, né, para a humanidade. Jesus ou o diabo. Quando as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Já falaram isso e eu respondi com esse versículo. Não, só existe um. É o caminho, Jesus. É o caminho, não tem, você não tem opção, não, eu vou por aqui porque é mais curto, eu vou por aqui porque é mais largo, né? O caminho mais largo a gente já sabe para onde que conduz, né? Para onde que nos leva. Então Jesus é o caminho e ele se define também como a verdade, a única verdade. Existem algumas verdades, mas Jesus é uma verdade absoluta, que não existe outra verdade além dele. E ele é a vida. Ele é a vida. São três sinônimos aqui que Jesus usa, importantíssimos, que a gente tem que crer e acreditar nisso mesmo, né? Que as pessoas que não têm Jesus no coração, eles não creem nisso, né? Eles podem até falar que creem, né? Jesus é o caminho, eu creio, mas não tem a convicção. E nós, como cristãos mesmo, nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza de que ele é o caminho, o único, ele é a verdade, a única, ele é o único que pode nos dar vida eterna. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda João 15, 1. Capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira verdadeira. Vocês veem quantos nomes, quantas definições para Jesus, né? Quantos exemplos que ele cita, coisas da natureza, tantas coisas, né, importantes assim que ele coloca, e é interessante, né? E nós vemos a videira que produz fruto, né? Nós vemos a videira que Jesus mesmo amaldiçoou lá, aquela videira que não dava fruto, né? E Jesus então mandou que aquela videira se secasse, e ela se secou totalmente, né? Porque Jesus foi lá até aquela videira e ele estava com fome e ele foi lá para se alimentar. E Jesus, sabendo de todas as coisas, Oi? Figueira, desculpa, E ele foi lá, naquela época ele sabia que era a época de frutos, né? E ele foi lá e aquela figueira não tinha nenhum fruto, né? Então ele amaldiçoou aquela figueira. E assim... Aqui que fala, acho que é mais por causa dos ramos, né? Isso, que nós temos que estar enxertado. Na videira, senão não produz fruto. Isso, exatamente. Então aqui nós vemos a videira verdadeira. Eu sempre uso essa coisa, né? A verdadeira, como ele é a única verdade, né? Então, vão prestando atenção aí que são coisas importantes, né? Que Deus coloca, né? Esse Evangelho de João coloca para nós entendermos todas essas coisas. Então, essas 5 definições aqui é que a gente não pode ter dúvidas nenhuma. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a ressurreição e a vida, e ele é a videira verdadeira. Mas existem na Bíblia muito mais, né? Quem conhece a Bíblia sabe que a Bíblia é cheia
de verdades a respeito de Jesus, né? Mas vamos lá para o nosso texto básico da lição agora. João capítulo 8, do 12 ao 59. Aqui nós vamos tentar estudar mais ou menos versículo por versículo e vendo o entendimento daqueles fariseus, né, que eles não entendiam era nada. E ainda duvidavam, né? Então, assim, o teu testemunho não é verdadeiro. Então vamos discutir isso passo a passo, o que eles objetavam, o que eles achavam que não era, que eles iam contra Jesus, e Jesus sempre falando para eles, defendendo, e aquela briga foi se tornando cada vez mais acirrada, né? E vai terminar lá no último versículo com eles pegando em pedra para tirarem Jesus, porque eles não conseguiam, né, vitória contra eles. Então é igual uma briga que alguém começa muitas vezes e um vai ofendendo o outro, até que chega a briga a vias de fato, né? E assim estava ali. Mas só que quando aconteceu isso deles pegarem pedras, Jesus se retirou, né, do templo, saiu de fininha, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Deus não permitiu que acontecesse nada com ele ainda naquele momento, porque a hora dele ainda não era chegada. E Jesus se retira do meio dos judeus e se afasta e vai para a Galileia, né? E aí a gente vê, e quem conhece sabe que ele fala que um profeta não tem honra na sua própria terra, né? Então eles não entendiam, eles não aceitavam Jesus como Filho de Deus, como Deus verdadeiro, como Salvador, porque eles queriam um rei que viesse, e eles sabiam que Deus tinha prometido que enviaria um rei que governaria para sempre, né? Mas eles estavam esperando que viesse um Deus, um rei de verdade, um político, né? E Jesus não veio para fazer política, ele veio mostrar uma lição anterior que nós estudamos já aqui. Nós estudamos que Jesus veio para ser a contracultura do mundo atual, né? Os irmãos que estavam aqui se lembram muito bem dessa lição que nós estudamos, que é a contracultura do mundo atual, de tudo aquilo que você vê, que o mundo pensa hoje a respeito de si próprio, né? Muitas pessoas que têm como o importante é o que eu sou, o que eu tenho, que eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o bom, eu tenho que ser, sempre se sobressair a tudo e a todos, né? E os pais erradamente muitas vezes ensinam isso para os filhos, né? E o mundo exigente hoje que nós vivemos exige sempre que você seja o melhor. Mas Jesus, desde o seu nascimento, ele veio humildemente numa manjedoura, né? Porque rei não tinha a função de julgar. Então Jesus disse que ele não veio para julgar. Ele veio para mostrar a sua humildade, e ele disse que ele não veio para julgar, porque os próprios pecados daquele povo que iam julgar eles, né? Ele não veio para julgar porque nem precisava. As próprias palavras deles é que iriam julgá-los, né? Então, o verso 12, Jesus falando novamente àquele povo, né? Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele de novo, ele testemunha da luz. Nós vimos outra passagem já, né, a respeito que Jesus fala que eu sou a luz do mundo, e como nós já falamos, né? Quem me segue não andará em trevas, né? Porque quem está no meio da luz vai estar sempre às claras, não há trevas, não há nada obscuro, tudo está muito claro. Agora, aquele que anda em trevas e que gosta de andar nas trevas, não vai nunca se aproximar da luz, não vai nunca se aproximar de Jesus, porque Jesus é luz, né?
e que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos dessa luz que é Jesus, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tem uma passagem também de Êxodo, capítulo 13, 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Essa passagem é muito importante, né? Porque ela fala da representação. Jesus está falando aqui, eu sou a luz do mundo, para mostrar que lá no deserto ele estava com o povo. Aquela passagem é maravilhosa, né? De Êxodo, quando fala que a nuvem cobria do sol, né? Para o povo se proteger do sol, para o povo poder caminhar tranquilo ali, sem sofrimento com o sol escaldante. E à noite era uma coluna de fogo. E era Jesus aquela coluna de fogo. Então, por isso que ele é a luz do mundo. Isso tem uma representatividade muito grande que nós devemos entender, que aqueles judeus não entendiam, né? Por isso que muitas vezes eles ficavam, né, assim, falando, mas do que ele está falando, né? Eles não entendiam nada, eles estavam totalmente... Lá, eles tinham essas coisas, e eles viam isso com os próprios olhos, e não acreditavam. Não acreditavam, né? Então, Jesus está mostrando não só que ele é a luz do mundo, mas ele está mostrando mais uma vez que ele é eterno, porque ele estava lá, né, na coluna de fogo. A sarça ardente, que nós vemos lá também, que queimava e não se consumia, era Jesus que estava lá naquele meio, né? E aquilo tem um simbolismo muito grande, um significado muito grande para nós cristãos, né? É Jesus ali no meio da sarça. Quando Moisés estava apacentando o rebanho, ele viu aquela sarça se queimando lá, mas ela não se consumia, né? Queimava, não se consumia. Então, Moisés falou, eu vou lá ver o que é isso, né? E ele se aproximou, e quando ele se aproximou, Jesus falou com ele, Moisés, não se achegue aqui, porque aqui é lugar santo. Tira as sandálias dos seus pés, porque aqui é terra santa, né? Então, é muito lindo isso daí, realmente, né? Então, metáforas é difícil de entender. Justamente que Deus veio para que nós crescemos, né? Por isso que ele não se deu a se apresentar. Nós não vemos pessoalmente a Deus, mas vemos a linguagem de Deus expressa nas metáforas que ele usa. Por isso que, né, a gente sempre fala, o Hinaldo usa muito essa expressão, né? A Bíblia se interpreta pela Bíblia, né? Então você lê um Novo Testamento lá, você não entende, mas você vai lá no Velho, vai estudar e você vai entender muita coisa, né? Mas isso aí é para quem tem os olhos abertos só, não é para todo mundo. E graças a Deus que nós fazemos parte desses que tiveram seus olhos abertos, né? Amém por isso. O verso 13. O verso 13 ele vem novamente, né, dar testemunho, mas os judeus novamente objetaram, né, os fariseus, judeus, né, porque aí eles vêm falar que Jesus dá testemunho dele mesmo, né, e que alguém que dava testemunho dele mesmo não era verdadeiro, né, e nós sabemos pela palavra de Deus que lá em Deuteronômio capítulo 17, 6, eu não sei se eu dei aí, e também tem 19, 15 de Deuteronômio, que fala que pelo testemunho de duas pessoas, a gente acredita ser verdadeiro esse testemunho, né? Então, alguém está com Deuteronômio 17, 6? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá.
Uma só testemunha não tinha valor nenhum o testemunho, né? Precisava pelo menos ter 2. E por que Jesus está falando isso, né? Porque ele fala que quem dá o testemunho dele mesmo é o Pai. É ele e o Pai, né? Então, por isso o seu testemunho é verdadeiro. Eu não sei se eu passei também o 19:15, Deuteronômio, está com a Dilma Uma também. só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Se estabelecerá o fato. Nós sabemos que hoje, né, na justiça funciona a mesma coisa, né? O juiz lá sempre vai pedir para as partes arrolar suas testemunhas, né? Tanto o réu como o que colocou o processo, né, contra eles têm que arrolar suas testemunhas, né? E uma testemunha só é complicado, né? A pessoa dar ouvido para uma voz só é difícil, então tem que ter pelo menos 2 testemunhas. E aí, no 14, né, ele vai falar justamente isso que eu acabei de falar aqui, né? Posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Né? Ele está falando aqui que ele sabia de onde ele tinha vindo, e o Pai testificava dele, né? Ele e o Pai eram um, mas aquelas pessoas não sabiam nem de onde Jesus tinha vindo e nem para onde ele iria, né? Jesus tem sempre motivos de contenda entre os judeus, porque eles não aceitavam esse Jesus. Aqui, nesse verso, está falando que eles esperavam Jesus político, é aquilo que nós já falamos também, né? Um político que viesse livrá-lo das mãos dos seus inimigos. Eles não entendiam que o inimigo maior estava dentro deles mesmos. O maior inimigo deles eram eles mesmos, né? Vamos lá no capítulo 7 de João, ver uma passagem que fala a respeito disso. João 7, 41 a 44. Ele é Cristo, outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Então aí nós vemos que aquele povo queria um rei, né? Desde lá do Antigo Testamento, quando Deus governava o povo, mas eles queriam um rei para ser igual aos outros povos ao redor deles, porque todos os povos ao redor do povo judeu tinham um rei que governava eles. E o povo judeu tinha o rei dos reis governando ele, que era Deus, mas eles queriam um governador humano. E aqui é a mesma coisa, eles não aceitavam Jesus como um rei. Eles queriam um rei que viesse, né, numa carruagem de fogo, um rei com todo o poder, um rei com uma espada na mão. E aí Jesus vem, uma pessoa simplesinha, e o texto que a dona Inácia leu, fala, né, eles objetam que como da Galileia pode sair alguma coisa boa, né? Então tudo, Jesus, quando ele veio, se os irmãos estiverem percebendo e acompanhando atentamente a aula, vão perceber que Jesus, ele veio contra todas as coisas que a gente considera normais, né? As coisas que a gente acha uma coisa natural, que aquele pessoal lá falava, Jesus tinha que, a Bíblia fala que Jesus vinha da descendência de Davi, e Davi foi o grande rei, e ele foi o precursor de Jesus, né? Jesus é da genealogia de Davi, então eles esperavam que Jesus viesse de Belém. Jesus vem da Galileia, eles vão falar, da Galileia pode sair alguma coisa boa, né? Então eles falavam isso porque eles não entendiam nada a vinda de Jesus da forma como ele veio, né? Mas Jesus veio realmente, parece que ele veio para confundir. E só realmente vai aceitar, só realmente vai crer quem tem olhos para ver. Mais uma vez nós vamos enfocar isso daí, que é muito importante, né?
Aí o verso 15, né, Jesus vai dizer que aquele povo julgavam segundo a carne. E ele a ninguém julgava, né? Nós também já comentamos a respeito disso, né? Vós julgar segundo a carne, eu a ninguém julgo, né? Porque, como a dona Cida falou aqui, né? Ele não veio para julgar, né? E nós falamos que as próprias ações das pessoas é que vão julgar elas mesmas, né? Você vai ser condenado pela própria boca sua. Você vai ser condenado, né? Ou aqueles que não têm a Deus no coração vão ser julgados por aquilo que eles falam, por aquilo que eles creem, né? A própria palavra de Deus. Deus não precisa nem julgar, porque eles já estão julgados, já estão condenados, né? Como fala naquele verso lá, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado, né? Mas no 16 fala que se ele julgasse, o seu julgamento seria verdadeiro, né? Ele fala isso, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou é que julgamos, né? Eu e aquele que me enviou. Testemunha de duas pessoas, né? Isso. Aí no 17 Jesus diz que novamente aqui é o que nós já falamos também, né? Que é a testemunha de duas pessoas que é verdadeiro, né? Que Jesus vai falar. Aí no 18 ele fala, eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Novamente ele está colocando isso para aquele povo lá e eles não entendiam também. Aí eles perguntam no 19, onde está teu Pai? Aí Jesus responde, né? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Né? Aí Jesus tem várias passagens que ele fala, né? Se vocês conhecessem a mim, conhecerias a meu Pai. Lá em 1 João também tem muitas passagens que falam a respeito disso, né? Que você não pode dizer que está em Deus se você não aceita Jesus. Quem conhece a Deus, conhece o seu Filho, que é a mesma essência, tudo, né? No 19 tem lá um exemplo no capítulo 1, 18, que alguém deve estar com esse verso aí para ler também. Depois outro já 14, 9, quem tiver aí também, e 1 João 5, 20. Um 18? Ah, peraí então. 1,18 da dona Hilda lá então. Eu falo tão alto que nem precisa, por causa dos internados. O 18 diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seu Pai, esse fez a conhecer. Então, nós nunca podemos conhecer a Deus, mas Ele se fez conhecer através do Filho que Ele enviou. O Filho, Deus assumindo a forma de homem. Então quem conhece a Jesus, o homem, conhece ao Deus Pai. Agora 14, 9, Eliana. Disse Jesus a Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra o Pai? Aqui foi para Filipe, né, que Jesus dá uma resposta, né, que ele queria conhecer o Pai. Jesus fala, há tanto tempo estou contigo e não me conhece a mim, quem vê a mim, vê o Pai, né. Agora, lá para a dona Solange lá, leva o microfone, por favor, para ela, 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna, né? E nós estamos em Jesus Cristo, o verdadeiro. É muito importante nós entendermos isso, gente. Nós como cristãos e que temos como função pregar o Evangelho de Deus, essas coisas têm que estar muito claras em nossas mentes. Quando qualquer pessoa quiser objetar isso daí, você tem que ter argumentos, você tem que ter
E o Evangelho de João, ele é rico nisso daqui. Se você estudar o Evangelho de João, você vai entender muita coisa. Ele fala profundamente a respeito disso. Fala muito sobre predestinação no Evangelho de João, né? O Paulo foi um dos que mais falou sobre predestinação, foi um dos maiores escritores da Palavra de Deus que fala a respeito disso, mas no Evangelho de Deus também fica muito claro isso daí. E todo cristão tem que ter o mínimo de conhecimento disso aí para nós podermos dar testemunho e falar com autoridade, né? Falar com autoridade quando alguém vier questionar a nós a respeito da Palavra de Deus, nós temos que ter essas coisas como base, né? É básico do cristão, essas coisas é muito importante, né? Aí no 20 fala que Jesus proferiu estas palavras no templo, mas ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora, né? Mais uma vez fala a respeito disso, né? Que Jesus estava falando tudo aquilo ali, e aqueles homens que estavam objetando a Jesus, eles deviam estar com uma raiva danada deles lá. Eles estavam já assim enfurecidos, aquela multidão. Por isso que quando eles prenderam Jesus, a gente vê todos aqueles horrores. A gente, quando assiste a crucificação, né, o filme da crucificação de Jesus, às vezes a gente eu não gosto nem de assistir muito, né? Porque é muito sofrimento, é muita coisa ruim. A gente vê a ruindade daquele povo e a gente vê as pessoas, quando se juntam em turba, o que são capazes de fazer, né? A gente vê toda hora falar na televisão a respeito do futebol. Nessa semana mesmo passou muito aí a respeito de briga de torcida, né? Eu que gosto de ouvir notícias de futebol, a gente está sempre acompanhando e vê essas coisas, né? O que as pessoas fazem, né? Batendo numa pessoa que está caída muitas vezes. Quando o cara foi fugir lá em Brasília, lá da torcida adversária, e infelizmente ele deu um azar. Quando ele foi correr, ele escorregou e caiu, né? Aí se lascou todo, porque quando ele caiu, aí a turma juntou em cima e era chute, pontapé e paulada na cabeça, né? Então, você vê o que o ser humano... eles estavam mais ou menos igual essa torcida aí, viu? Eu acho que eles eram a torcida do Corinthians, ali, fazendo uma brincadeirinha. A torcida corintiana ali, eram os corintianos, mas a brincadeira... Ele se mostrando sábio, né? E eles acham que ficaram com raiva. Nós é que sabemos que agora parece um que sabe mais que a gente. A raiva deles... eles estavam enfurecidos, né? Porque tudo que eles falavam, Jesus objetava, né? Eu estou brincando com respeito à torcida do Corinthians, mas tem gente ruim, tudo quanto é torcida, né? Do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, tem gente ruim. E o que eu queria dizer é isso, né? Que quando as pessoas se juntam em 10, 15, a gente vê o que eles fazem, né? Essas manifestações que tem aí, que nós estamos tendo, né? Muito essa semana aí, por causa da política. Eles ficam lá brigando com a polícia lá, mas quando eles juntam um monte, os policiais às vezes têm que sair correndo, porque senão, se eles for para cima, a gente vê eles tombando o carro da polícia, né? Vê eles tombando o carro da polícia. Quando eles pegam um carro lá e os policiais fogem, eles juntam 10 pessoas lá, eles viram o carro da polícia, tacam fogo. Outros entram uma turba dentro de um ônibus cheio de gente, faz o motorista parar e tacam fogo dentro do ônibus, né? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vendo hoje, o mundo sem Deus, né? O mundo totalmente sem Cristo. E a que ponto o ser humano é capaz de chegar? Que a gente não faz ideia, muitas vezes a gente não tem noção, né? Da onde o ser humano é capaz de chegar, né? No 21, ele diz, de outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Aqui Jesus está falando que ele ia morrer, né? Mas ninguém entendeu isso, nem
os seus apóstolos mesmo entendiam, né? Falando que para onde ele iria ninguém podia ir, né? E aqueles fariseus e os judeus ficaram, mas do que ele está falando, né? Será que ele está pensando em se suicidar, né? Eles ficaram assim, né? Aí tem um texto de João 3, 16 e 17, mas nós não precisamos nem ler isso daí, porque é muito conhecido, né? João 3, 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Isso aí não precisa nem a gente ler, né? Eles não entendiam do que Jesus estava falando, pensavam que ele estava querendo suicidar-se. No 22, eles diziam, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas aí Jesus prossegue no 23, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Quando Jesus fala na oração sacerdotal, ele pede para Deus cuidar dos seus, né? Que ele fala justamente isso daí, né? Eles estão no mundo, mas do mundo não são, né? Para que Deus os livrasse do mal deste mundo, né? Que Deus cuidasse deles, que Deus amparasse os seus. Mas Jesus fala que ele não era desse mundo e nós também não somos, graças a Deus. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui como peregrinos em terra estranha, né? Então, que nós possamos realmente ter essa certeza, que por mais que nós passemos por tristezas, provações, por lutas, essa vida aqui realmente é muito complicada, está cada dia pior, mas é uma vida passageira, né? Nós estamos aqui passagem. Se nós formos pensar na vida eterna, nós temos que ter esperança, nós temos que ter alegria, apesar de tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós vimos aqui de manhã os adolescentes fazendo um convite, uma encenação aqui para o trabalho de sábado que vai falar sobre depressão, né? Como o pastor Maurício falou, foi a doença do século XX, mas continua sendo do século XXI ainda, né? Porque acho que começou a piorar a coisa lá no século XX, né? Antigamente a gente não sabia não se ouvia muito essa palavra, né? Depressão. A gente é tão antiga que a gente sabe que Elias teve depressão, né? Jeremias teve depressão, que sofreram demais já naquela época lá, só que não usava esse termo, né? Depressão, né? Então sábado, quem quiser ouvir palestra sobre depressão aí, né? Os adolescentes fizeram uma encenação bacana aqui, mas a que mais eu gostei foi daquela menina que falou, depressão é falta de porrada do pai. É brincadeira, viu, gente? É brincadeira, mas às vezes, em determinados casos, falta isso mesmo, né? Com perdão da expressão, falta porrada. Um desvio de comportamento. Um desvio de comportamento, é isso mesmo, né? Mas nós não estamos mais no tempo de dar pancada, não, né? Já foi essa época, né? Graças a Deus. Podemos e devemos, né? E a Bíblia fala até da vara, né? Da vara. Então, a varinha não há determinados casos que não resolve com palavra, não resolve com correção, não resolve com castigo, não resolve com pedindo, com muito amor e com carinho. Então, a varinha de marmelo lá, né? Quem é mais antigo, a varinha de marmelo que está proibido. Não, hoje não pode nem falar, né, Dilma? Não pode nem falar alto com o filho. E é o próprio filho que fala, eu vou processar o senhor, fala para o pai, né? Porque a criançada hoje sabe dos direitos dela. Fala assim, gente. Eu dizia, meu avô, quem não ouve conselho, ouve rei. Exatamente, né? O conselho não ouve, mas uma chibatada aí ouve, né? Mas hoje em dia a gente vê os pais como
criam os filhos desde pequeno com muito amor e carinho, né? E eu acho muito bonito, até propaganda às vezes na televisão, eu fico olhando e percebo como é bonito às vezes um relacionamento carinhoso de um pai e filho. É muito bonito. Quando você tem essa condição de ter esse respeito, de criar o seu filho desde pequenininho, com amor e com carinho, ensinando sempre para ele a palavra de Deus, né? Ensinando ele a andar nos caminhos do Senhor. Obrigado, meu Senhor. Então, é muito... Deixa eu desligar aqui para ele não ficar... Isso, então você vê que tem pai e filho que tem um relacionamento de amor e carinho que é tão gostoso, é tão bonito você ver isso. Tem gente que consegue realmente ter filhos maravilhosos e aquela pessoa nunca precisou bater, nunca precisou nem chamar muita atenção, mas assim, sempre corrigindo, é um tratamento, mas isso começa... a gente ouvia falar muito que começa de pequenininho tudo. Hoje a gente já escuta falar, tem que ser dentro do ventre da mãe, a mãe já tem que dar o exemplo, principalmente é o exemplo, é aquilo que a criança percebe lá dentro do útero, né? A mãe que vem na igreja, que está sempre na igreja, está aqui na igreja cantando um hino, a criança que está ali no ventre da mãe, ela está escutando isso já. Então ela vai se acostumar com isso. A criança que a mãe lê a palavra de Deus, tem mãe que faz isso, lê a palavra de Deus para a criança ainda no ventre, aqui ela lê em voz alta para a criança escutar. Eu acho que é a personalidade da criança. Por exemplo, não vou falar o meu caso, mas na minha família, 6 filhos. Tem um que precisa Cada um. Isso eu sempre falo. Então, aí eu acho que os pais também têm que ter sabedoria para lidar com um de um jeito, lidar com o outro de outro, né? Um filho nunca é igual ao outro, nunca. Nós falamos aqui das características, falamos, né? Eu puxei meu pai, no início da aula nós falamos disso, mas tem filhos que têm uma personalidade, tem outro que tem outra, mas por isso que eu estou falando, gente, que a coisa é importante desde pequenininho, desde o ventre da mãe, porque a personalidade, a criança já vai ter aquela índole, né? A índole má ela já tem por geração já, né? Que nós herdamos de Adão. A índole má, as coisas más você não precisa ensinar para a criança, que ela já nasce com isso, a fazer o que não presta, a falar o que não deve, essas coisas não precisa ensinar. Mas se você está desde cedo tentando corrigir, passar essas coisas para a criança, então você vai formando a personalidade dela, né? Desde pequenininho. Então, claro que ela já tem aquela personalidade dela que é dela, mas você pode melhorar isso daí. Você pode ajudar a fazer isso daí. Agora, claro, gente, ninguém sabe nada, ninguém é o dono da verdade, ninguém é nada. Então, outra coisa que eu falo sempre, o pai, quando ele sabe que ele vai ser pai, ele já tem que começar a orar pelo seu filho. Ele não sabe nem se vai vir homem, mulher, o que vai ser, o que não vai ser, se vai nascer realmente, ele não sabe de nada, mas ele tem que começar a orar, entregar na mão de Deus. E orar todo dia, não é uma vez ou outra, não tem outro caminho. É pedir a Deus a graça, a misericórdia de Deus, trazer sempre na igreja, porque aí faz parte do exemplo que você dá, porque não adianta você falar e mandar o filho para a igreja no domingo, você ficar dormindo em casa, trazer até a porta aqui de carro e depois você ir embora e deixar o filho aí. Não, eu quero que o meu filho vá porque a aula de escola dominical é bom para ele. Mas aí o filho fala, o pai me leva para a escola dominical, mas ele não fica, por quê? Também não adianta vir para a igreja ser um bom pai, ser um bom crente, e em casa... Também, é o testemunho, é o exemplo. Aquele menino que falou, acho que eu vou morar na igreja, porque lá meu pai é tão bonzinho. É verdade. Esse é um exemplo muito bom, né? Esse é um exemplo muito bom. Se o pai não tiver autoridade, gente, e autoridade, como a gente sempre fala, a gente conquista. Não se impõe, né? Autoridade, não se impõe, você conquista.
Então, não tem jeito, né? Bom, vamos correr aqui que daqui a pouco o nosso tempo tá indo embora, né? Bom, Jesus, no 24, então ele fala dos que morreriam nos seus pecados porque não criam em Deus, né? O texto de Isaías 43, 10 a 13, com quem está? Está com alguém aí? Não está com ninguém? Será que eu não passei? Tem uns textos aqui que não deu nem para passar, meu. Eu devo ter dado para alguém, assim, esse texto. 43, deixa eu ver aqui. 43, 10 a 13. Diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aí Jesus vai falar do seu poder, né? Ele vai falar da sua eternidade, ele vai falar que eles morreriam nos seus pecados porque eles não criam nele, né? E aí a gente sabe, né, do poder de Deus mesmo. E ele fala, agindo eu, quem impedirá? Existe alguém que possa impedir? A gente cristão, a gente costuma muitas vezes colocar todos os problemas do mundo na culpa do diabo, nas costas do diabo, né? O coitado do diabo, né? Coitado, se é que pode falar, né? Chamar o coitado do diabo, ele leva a culpa de tudo. Tudo é o diabo. Mas agindo Deus, quem impedirá, gente? É Deus que está agindo nesse mundo, não é o diabo, não. Deus está permitindo que essas coisas todas aconteçam para cumprir os seus propósitos, né? E Deus usa até o diabo para cumprir o propósito dele, usa as pessoas para cumprir o propósito dele, usa as pessoas ruins para cumprir os propósitos dele, como foi a vida toda, como ele sempre agiu assim, né? Aí, vamos pular aqui o 25, 26, 27, né? Jesus falando da comunhão dele com o Pai, também está falando mais ou menos a mesma coisa. No 28 ele fala de sua morte na cruz, que era simbolizada pela serpente de bronze que Deus providenciou no deserto, né, para a cura dos povos. Está lá em Êxodo 3,14. Tem alguém aí com isso? Espera lá. Aqui é uma passagem muito importante também, que nos remete lá ao povo no deserto. Êxodo 3,14. Êxodo 13, 14. Não, 3. 3. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Penso que não era esse texto aqui que eu estava querendo, não. É do texto acho que eu anotei errado então aqui. É o texto da serpente no deserto, né? Mas os irmãos conhecem, né? Está lá em Êxodo também, mas agora eu não sei que confusão que eu fiz aqui. Mas o texto da serpente simbolizava, né, Cristo sendo levantado. E aqui no 28, então ele vai falar justamente disso, né, para os judeus lá. Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, né? Mas eles não entenderam nada disso, né? Aquele povo lá, falar
a serpente no deserto, e Jesus falando aqui para eles, quando levantares, né, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Então, a serpente lá do deserto representava Cristo também, né, que aqueles que pecaram, olhassem para a serpente, seriam curados, né? Assim como Cristo, quando foi levantado naquela cruz, Ele curou, nos livrou de todos os nossos pecados, né? Aquela cruz não foi simbolizada lá no deserto, né? Para a cura dos povos. No 29, aí Jesus vai falar que Ele sempre faz a vontade do Pai, né? Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus deu esse exemplo, que mesmo Ele sendo Deus, Ele veio como um servo obediente, né? Sempre obedecendo ao seu Pai. E mesmo na hora mais triste da sua morte, na hora mais difícil, quando Ele orou lá no monte, né? E fez aquela oração lá quando Ele suou gotas de sangue, né? E Ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele falou: contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então Jesus, apesar de ser Deus, mas Ele veio como ser humano, e Ele tinha dores, Ele sentiu agonia, Ele suou gotas de sangue, Ele sofreu, mas Ele obedeceu ao seu Pai, sempre obedeceu, né? Então Ele diz: por isso que eu faço sempre o que lhe agrada, né? Aí no verso 5, depois de toda aquela controvérsia lá, nós vamos ver que muitas das pessoas que estavam ali creram nele, né? Muitos creram neles, mas nem todos, né? Vamos ver no capítulo 15, os versos 2 e 6. Está aí um pouquinho mais para frente, né? 15, 2 e 6. É o 2 e o 6, viu, Val? Tá ligado. Ah, tá ligado no vermelho? Sim. Ah, tá, estava esperando da verde. Pode ler. Tendo ramo... Não, você apertou e ficou vermelho claro, vermelho escuro. Aí. Tendo o ramo estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dar fruto limpa, para que produza mais fruto. É do 2 e 6? Não, e o 6 agora. Tá. Se alguém não permanecer em mim, lançará fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam ao fogo e queimam. Aqui é Deus que nós já falamos também, né? Que tem que permanecer em Deus, né? Permanecer na videira verdadeira, né? Mas aí por isso que fala que muitos ouvirão, mas nem todos serão chamados, né? Então é aquele que está na videira somente, né? Aí no 32, não adianta conhecê-lo só intelectualmente, né? Já deu o primeiro sinal. 32, deu o primeiro, né? Segundo? Não. Sim, o segundo já. Já fechou a porta? Eu vi só o primeiro. Só o primeiro. Não, mas é porque não houve. Mas o seu João está com a porta aberta lá já 2 vezes. Nossa. Já. Não, O primeiro dá 11h10 e o segundo 11h20. não dá tempo da gente ver quase que a metade ainda, né? As horas passam muito rápido. Mas aí, no 32, ele vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas não adianta conhecer Jesus, falar, né? Só de boca, falar, eu conheço. Porque é preciso conhecer mesmo de intimidade, né? Como o pastor Marcos deu aula essa semana, o estudo bíblico na quarta, e ele falou sobre o conhecimento, e a palavra conhecimento no grego é uma coisa muito profunda, né? Fala-se que José conheceu a Maria, né, quando ela se engravidou, né? Depois que Jesus nasceu, ele conheceu a Maria, né? Isso está falando da intimidade, né?
da intimidade sexual do casamento. Então esse é o conhecimento que Deus tem com a gente também, é um contato íntimo, né? O nosso conhecimento com Deus também tem que ser na intimidade. Você ter intimidade com Deus é você estar próximo dele, é você conhecê-lo na sua essência como ele é mesmo. Não é um conhecimento simplesmente de boca para fora, mas é um conhecimento mesmo que vai muito além disso, né? É que quando a gente tem intimidade, para ter intimidade com Jesus, quando a gente comete um pecado, dói no coração da gente, porque sabe que entristeceu a Jesus, né? Com certeza, né? Você sente na hora, quando você peca, você sente tristeza, né? E você quer corrigir aquilo ali, né? E as pessoas que não têm essa intimidade, que falam que conhecem a Deus, eles continuam pecando e agem que não tem arrependimento, não tem nada. Meus irmãos, olha, ainda tinha bastante coisa, né, para a gente estudar, mas quem estudou a Bíblia em casa, né, viu. Se você não estudou, e pode ler esse capítulo todinho aqui, versículo por versículo, e tentar entender o que está falando aqui, porque é muito importante você ter essa certeza que Jesus é a resposta de Deus para o pecado do homem, né? Ele cumprindo a promessa que ele fez lá no Gênesis, de que ele enviaria um descendente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né, para que a gente tivesse a nossa salvação, né? Que Deus nos ajude a entendermos isso, né? E colocarmos em prática. Que Deus abençoe muito a nossa vida, que Deus abençoe o dia de todos vocês, que todos nós possamos estar aqui à noite, se for da vontade de Deus, né? Se nós não formos arrebatados, se Ele não levar nenhum de nós, que nós possamos estar aqui à noite para a ceia do Senhor, que é um momento muito importante em nossas vidas, né? Vamos ficar em pé, encerrando assim a nossa lição desta manhã. Cadê o microfone? Vamos ficar com você? Essa coisa aqui. Silvia, ora por nós, por favor. Pai celeste, Pai de infinita bondade e misericórdia, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela vida, pela saúde, por tudo que nos concedeste, ó Pai. Também te agradeço por esta lição, pelo aprendizado, Senhor, que tivemos, Senhor, que possamos pôr em nossa mente, em nosso coração e guardá-los, Senhor. Perdoa os meus pecados, dá-nos a tua proteção neste dia e livra-nos de todo mal. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.